Mateus capítulo 4. Quero conversar, refletir com os irmãos sobre essa passagem, que é bem conhecida de muitos, e que eu tenho certeza que muitas lições poderosas nós podemos tirar dessa passagem, e eu tenho certeza que vamos aprender com ela nessa noite. Mateus capítulo 4, no versículo... A TV de palco está funcionando, está com glória a Deus, está com o reloginho ali, estamos evoluindo, que Deus nos abençoe. Vocês viram a pintura? Alguém percebeu a pintura? Iluminação mais robusta. André adora botar luz, André é demais. Glória a Deus, feliz porque nós estamos avançando, estamos evoluindo. Nosso menino iluminado ali, glória a Deus, está top. Eu tenho certeza que a cada dia mais nós vamos crescendo, evoluindo e avançando. Então, Mateus capítulo 4, lê comigo aí no versículo 1, que vai dizer assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Feche os seus olhos aí nessa noite. Deus, te louvamos mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa noite, tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Te pedimos nessa hora que o Senhor venha continuar falando conosco, blindando a nossa mente e o nosso coração para esse momento. Que nenhuma palavra se perca, que nenhuma semente ela venha a ser desperdiçada, e cada palavra liberada aqui venha encontrar um refúgio em nosso coração, para que nós possamos crescer, frutificar a 100 por 1, Senhor. Toma-nos nessa noite, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, com bastante antecedência, glória a Deus, daquele jeito, eu fiquei me perguntando: Senhor, o que eu poderia compartilhar? E a minha esposa era sempre mais ansiosa que eu. Ela falou: e aí, já tem a palavra? Já tem a palavra? Eu falei: não tenho, calma, não tenho. E ela falou assim: como isso você não tem? Já é amanhã. Eu falei: não tenho, ele vai dar, pô. E aí, eu orando, eu meditando na minha devocional lá, e eu estava lendo ali, finalizando o livro de Neemias, e aí me veio uma frase, só uma frase. Esqueci a frase agora, estou nervoso, mas está aqui, lembrei, está anotado. Me veio uma frase, a frase é: aprenda a dizer não. Repete comigo: aprenda a dizer não. Agora fala não com bastante intensidade: não. Pois é, a pregação começou assim, e só tinha isso. E aí ela depois me perguntou de novo, porque eu falei que ela é ansiosa. Ela perguntou de novo: e aí, já tem a palavra? Eu falei: ainda não tem a palavra. Aí, cheio de marra, eu falei: mas eu já tenho o tema. Qual o tema? Aprenda a dizer não. Ela parou para pensar assim, e qual é o versículo? Eu falei: não, já está pedindo demais, calma, uma coisa de cada vez. E aí eu fui falar com o Senhor, fui ter aquele momento ali de leitura, fui refletir sobre essa frase, o porquê de aprender a dizer não, e Deus me mostrou
algumas coisas da minha realidade, algumas coisas da minha vida, do que a gente tem vivido no ministério com os adolescentes, o que nós temos vivido nessa casa, e algumas luzes começaram a se acender. E é sobre essa perspectiva que eu gostaria de te conduzir nessa noite. A gente inicia fazendo uma pesquisa rápida lá no Pai Google de Axalá, né? Apesar de que agora a gente está mais moderno, a gente não vai no Google, né? A gente vai no GPT, ali no Gemini, Advance, a gente já vai para a inteligência artificial, que dá para fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Mas a pergunta foi básica, o que significa essa palavra não? Uma palavra muito comum no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Alguns ouvem mais, outros ouvem menos, mas é o fato que desde a infância, uma das primeiras palavras que a gente ouve e aprende a dizer é não. Eu não sei aqui quem tem aquele filho 220, mas se tiver, certamente você fala não com bastante frequência, não é verdade? E é uma experiência, e é um dia a dia, e a palavra às vezes acaba entrando na normalidade do nosso cotidiano, e a gente acaba não refletindo o peso ou o real significado que uma palavra ela vai ter no nosso dia a dia. E um significado que eu peguei lá vai dizer assim: a palavra não tem origem no latim, que é non, e expressa negação, recusa ou oposição. Na infância é crucial para o desenvolvimento da linguagem, do cognitivo, emocional e social, além de estabelecer limites. Na vida adulta, o não é importante para a autoafirmação, tomada de decisões, gerenciamento de expectativas, desenvolvimento profissional, crescimento pessoal e resiliência emocional. O que é resiliência, Estevão? A capacidade de sofrer dano extenso sem aparente dano físico. Ou seja, você passa por grandes momentos de estresse, uma grande provação, mas você, depois de passar esse momento, você se mantém intacto, você se mantém íntegro. Então a palavra não, ela contribui na formação do ser humano. Talvez, se tirássemos a palavra não da nossa vida, teria dado ruim. Algumas coisas teriam desandado. Algumas coisas não seriam como são hoje. Mas no estudo, a gente vai pegar alguns estudos, tanto do uso da palavra não na primeira infância, quanto da palavra não na vida adulta, a gente encontra a necessidade de equilíbrio. Equilíbrio por quê? Porque se você não usa a palavra não de forma nenhuma, você causa um dano. E que se você usa a palavra não em excesso, você também causa um dano. Mas é fato que nos dias de hoje nós temos vivido um tempo em que as pessoas desaprenderam a dizer não para aquilo que precisa ser dito. Muitas coisas que deveriam dizer não está sendo dito sim. Muitas coisas que deveriam ser ditas sim, estão dizendo não. Principalmente quando a gente se refere à nossa vida com Deus, no que se refere à realidade da palavra, quando se refere à nossa vida como cristãos, como servos. Muitos nãos têm deixado de existir na nossa realidade, e isso tem causado alguns danos. Alguns deles parecem irreversíveis. Mas eu quero trazer para a nossa reflexão essa noite a necessidade de nós aprendermos a dizer não. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Levanta a mão em nome de Jesus. Glória a Deus, eu não estou sozinho. Eu passo por algumas dificuldades. Eu tenho a que chama de não seletivo, né? Tem coisa que eu queria dizer não, mas eu digo sim. Aí tem coisa que eu queria dizer sim, mas eu digo não. Mas eu quero hoje aqui já aproveitar essa oportunidade dessa palavra, porque como eu disse, quando eu fui falando com o Senhor, Ele foi me revelando algumas coisas, e eu quero começar essa palavra pedindo perdão. Perdão para alguns irmãos que eu disse sim, quando eu deveria ter dito não. E principalmente os irmãos que já me pediram algumas artes. Estevão, faz aquela arte para mim. Aí eu vou, claro, faço sim, meu irmão, com o maior prazer. 62 dias depois, cadê a Aninha? Ninha, se você estiver me assistindo, me perdoe, Aninha. Mas a tua arte vai sair em nome de Jesus. A Priscila vai fazer. Glória a Deus. Perdão porque algumas vezes eu disse sim, quando na verdade eu deveria ter dito não. Isso tem dificultado em algumas situações da minha vida. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui que levantaram a mão, de repente você em casa, você que está assistindo,
essa ministração, você também se encontra nessa posição de alguém que tem dificuldade de dizer não, mas eu quero dizer para você que essa dificuldade pode estar limitando o seu crescimento. A dificuldade de dizer não pode estar impedindo o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Porque o que é para dizer sim, você diz não. Quando Deus fala assim, vem, eu quero te usar, você fala, não, Deus me livre. Quando o pastor fala assim, vem trazer uma palavra, não, Deus me livre, até está amarrado, já está amarrado. Mas quando você é convidado para coisas que te afastam do Senhor, você fala, opa, estou dentro. Conta comigo. Então a dificuldade de aprender a dizer não tem impedido o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. E eu volto a olhar agora para essa passagem que nós lemos, essa narrativa, onde Jesus ele se encontra no deserto. Para quem conhece a história, Jesus acaba de ser batizado por João Batista e é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele fica 40 dias e 40 noites em jejum. Num momento que a gente entende que é um momento de consagração, de separação, de tratamento, até porque dali para frente Jesus iniciaria uma trajetória extraordinária, de muitas conquistas, muitas vitórias, mas também de muito sofrimento. Jesus sabia o que lhe aguardava, ele sabia qual era o seu propósito, ele sabia para que ele tinha sido chamado, mas ele precisou passar por esse período do deserto. E a Bíblia vai dizer que depois de 40 dias e 40 noites de jejum, o Satanás aparece. Eu imagino que depois de 40 dias Jesus estava cheio de fome. Se for igual ele, estava até dando uma tremida. Mais alguém treme quando está com muita fome? Glória a Deus, é difícil. Imagina Jesus com fome naquele estado ali, depois de um período grande, e aí o Satanás aparece. Jesus, de repente, debilitado, num estado mais fraco, e o Satanás aparece. Porque é assim, né? Sempre quando a gente está mais fraco, o Satanás ele vem. Porque quando a gente está forte, a gente nem vê ele. Mas quando a gente está fraco, ele vem. E ele vem com 3 propostas para Jesus, apenas 3. Propostas que pareciam propostas inofensivas, mas cujo objetivo era distanciar, afastar Jesus do seu propósito. E a primeira proposta que ele trouxe era o seguinte: Jesus, está cheio de fome, estou vendo aí sua mão já está tremendo, igual a do Estevão lá em cima. Faz o seguinte, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Uma proposta muito simples, que como nós sabemos, estava no total alcance do Senhor. Jesus tinha todo o poder. Ele tinha condição de transformar pedra em McLanche feliz. Ele tinha condição de fazer uma bela de uma lasanha com aquela pedra. Ele tinha poder para isso. Mas o que estava em jogo ali não era a fome, ou a necessidade fisiológica que Jesus tinha, mas o quanto que o diabo queria determinar quem Jesus era ou poderia ser. Porque não é comum ele chegar e apontar, a frase começa, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. De repente alguém mais orgulhoso vai dizer assim, lógico que eu sou o Filho de Deus, e para provar que eu sou o Filho de Deus, vou transformar essas pedras em pães, só para te provar que eu sou o Filho de Deus. Mas naquele momento, Jesus não precisava provar nada para o diabo. Jesus sabia quem ele era em Deus, porque há 40 dias atrás, no batismo, o que ele ouviu lá? O céu se abrindo, o Espírito Santo descendo, e aquela voz que dizia, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele não precisava provar nada para o diabo, porque ele já tinha ouvido do próprio Pai que ele era um filho amado. Mas a proposta veio justamente num ponto de necessidade de Jesus. Jesus estava com fome, gente. Jesus ali no deserto, ele estava provando a sua humanidade. Porque ainda é comum hoje, não dos adultos, mas dos adolescentes, vou usar os adolescentes como referência, quando você vai falar de alguns exemplos de Jesus, aí responde assim, mas ele era Jesus, né? Mas ele era Deus, né? Colocando como se Jesus ele não tivesse se colocado nessa terra como homem, como se ele não tivesse se exposto às mesmas necessidades, os mesmos desafios e as mesmas dificuldades que nós.
E naquele momento, a dificuldade, a necessidade é uma necessidade fisiológica. Jesus estava com fome, gente. 40 dias. E a proposta que veio era justamente uma proposta que ia saciar uma necessidade dele, que ia matar a sua fome. Porque comer é muito bom, não é, gente? Quem gosta de comer, gente? Levanta a mão. Tem gente que não levantou, está mentindo. Deus vai perdoar, que sei que você gosta. Comer é bom, gente. Eu não como tanto, mas tem gente que o prazer da vida é comer. Imagina agora você, depois daquele jejum do Ria lá, ó, 21 dias, né? Pá, aí chega lá no 20º dia, né? Você recebe lá o cramunhão, o rabo de seta, né? Que ele sempre envia alguém, né? Quando tu tá no jejum, no trabalho é assim, você vai fazer um jejum, Senhor, toma meu jejum na tua mão. Aí sempre tem, toda hora que assim, vai comer não? Vai comer não? Vai comer por quê? Tá de jejum? Tá de jejum? Tá jejuando? Eu não quero comer, pelo amor de Deus, pô. Tem que dizer se eu estou de jejum, não é? Se o trabalho de vocês é assim, mas lá oferece um gosto que não aceitou, por quê? Tá comendo não? Quer não? Tá de jejum? Tá jejuando? Por quê? Qual é o motivo do jejum? Ô, meu irmão, deixa meu jejum, pelo amor de Deus, pô. Eu tenho que botar no outdoor agora que eu estou de jejum, pô? Porque é só tu dizer que tá de jejum que o negócio fica estreito. Já viu? Você fica sem tomar café 21 dias, pastor Renan. No outro dia você fala assim, Senhor, te entrego nesta manhã, proclama esse jejum nas tuas mãos, não vou beber café. Uma hora depois bate uma dor de cabeça miserável. Jesus, já começa uma tremedeira, e tu fala, Senhor, eu fiquei 20 dias sem tomar café, tomei nada de café, por quê? Porque saí atrasado de casa, porque não tinha pó, porque acordei muito cedo, sei lá qual é o motivo, fiquei 21 dias sem tomar café de manhã, mas no dia que você proclama o jejum, é ou não é? Meu irmão, aí você chega no trabalho, aquele cheiro de café está assim na sua cara, assim, ó, misericórdia, né? Quando você está fora do jejum, a tia do café faz um café ruim, né? Mas quando você está no jejum, o café vem mais gostoso. Nossa, aí vem aqueles amigos lá que nem sabem que você está de jejum, falam, esse café está uma delícia hoje, obrigado, lá trabalha a Luciana, esse café hoje está top. É só proclamar um jejum que o negócio fica estreito. Você fica a vida toda sem comer carne, só come ovo na tua casa. Aí o pastor proclama o jejum, essa semana vamos ficar sem carne. Misericórdia, irmão, já não... Oh, meu Deus do céu, não posso ficar sem carne. Mas vamos estar sem carne no meio todo, velho. Mas naquela semana do jejum, ele passa mal porque está sem carne, é ou não é? Eu estou falando besteira aqui, gente? Pelo menos, se for, se repreende em nome de Jesus. Porque não é, pô. É só você proclamar, colocar no seu coração, traçar a meta do objetivo, eu vou fazer. Meu irmão, você começa a passar mal, dá uma tremedeira, gente que pressão baixa e tal, uma loucura. Por quê? Porque nas horas que a gente está mais fraco, que a gente está debilitado, que a gente se compromete, que o inimigo vem tentar. E nessa hora aqui, o que Jesus tinha era fome, 40 dias sem comer, gente. E o diabo veio com uma proposta. E é assim na nossa vida. Ele avança com uma segunda proposta: atirar-se do pináculo do templo. Na leitura nós vimos que o diabo leva Jesus até lá o alto do templo em Jerusalém, e mais uma vez ele indaga, se tu és o Filho de Deus, lance desse templo, porque a palavra diz que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. E Jesus mais uma vez repreende Satanás, dizendo que a palavra de Deus também diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Porque nesse momento aqui, ele coloca à prova, queria colocar à prova, o que Jesus acreditava a respeito da segurança com o Pai. Bom, eu não preciso me lançar do alto do templo para acreditar, para crer, para ter confiança que o Pai vai dar ordem aos anjos a meu respeito. Até porque, se eu quisesse pular desse templo e voar, eu poderia. O pensamento, né, poderia ser esse. Mas Jesus, mais uma vez, não tinha nada que provar para o diabo. E mais uma vez a frase começa: se tu és o Filho de Deus. Porque a base de toda a tentação que o inimigo traz na nossa vida, a base de todo o confronto que o inimigo traz na nossa vida, é tentando fazer você não acreditar, não ver ou não entender quem você é em Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que você
plenamente entende quem você é em Deus, você vai ter poder para fazer coisas extraordinárias. Se nós entendêssemos, assumíssemos com propriedade a nossa real identidade em Deus, e entendêssemos que, como filhos de Deus, nós temos acesso à herança, a tudo aquilo que o Pai tem reservado aos filhos, a nossa vida seria diferente. Mas isso é o nosso desafio diário. A cada dia nós caminhamos com qual objetivo? De fortalecer na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, o entendimento de que nós somos filhos de Deus. Temos aí 2024, o ano da identidade. Um ano em que a identidade de filhos e de servos tem sido confrontada 24 horas por dia. Nas redes sociais, na televisão, no trabalho, nos grupos, nas faculdades. Tem sido colocado nossa identidade de servo, de cristão, a todo momento. Mas o que Jesus mostra aqui, nessa passagem, nessa mensagem, é que ele não precisava provar nada para ninguém. A partir do momento que ele sabia quem ele era em Deus, que ele tinha ouvido do próprio Pai o que o Pai pensava sobre ele não precisava provar nada para ninguém, pô. E talvez você esteja tentando provar alguma coisa para alguém, porque você ainda não entendeu quem você é em Deus, porque quem sabe o que é em Deus, não precisa provar nada para ninguém. Jesus aqui, ele estava tranquilo, pô. Eu não preciso provar nada para o diabo. Há 40 dias atrás, uma luz abriu no céu, uma pombinha desceu voando, e o Pai falou: esse é o meu filho maneirão, me amarro nele. Ele não precisava provar nada para ninguém, ele sabia quem ele era em Deus. E o diabo era o diabo, mano. Ele avança ali, ó, com uma terceira proposta, que ele diz lá, ó, a proposta era adorar ao diabo em troca de poder e riqueza. E o diabo vai dizer lá, né, que se você se prostrar e me adorares, te darei todos os reinos da terra. E Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus, ele prova ali que a adoração para ele era só para um. A adoração para ele era direcionada. Ele já sabia quem ele era, ele já sabia quem ele deveria adorar, ele já sabia o que ele devia fazer. Então naquele momento ali, nenhuma proposta de poder, de riqueza, de glória, de fortuna, nada importava para ele, se fosse substituir a glória que ele deveria dar ao Pai, a glória que ele deveria entregar ao Pai. E nós vimos isso na caminhada de Jesus em vários momentos. A todo momento ele glorificava o Pai, no que ele fazia, no que ele falava, nos milagres, nas libertações, nos momentos de comunhão, nos momentos de súplica, nos momentos de clamor, nos momentos de monte, no momento de cruz. Ele dava a honra ao Pai. Ele sabia que o Pai era o único digno de ser adorado. O diabo tentava afetar justamente nas bases da identidade, naquilo que poderia desvirtuar, fazer com que Jesus fugisse, se afastasse, perdesse o senso de propósito. Mas Jesus estava ligado. Jesus, como homem, porque, como eu disse, e nós vemos na palavra que nessa passagem o que está sendo testado não é a divindade de Jesus, é a humanidade. Porque Jesus, como homem, estava se submetendo a uma situação de aperto, de dificuldade, de escassez, mas que, contudo, Deus continuava sendo Pai na sua vida. E eu preciso entender o que eu posso extrair desses três exemplos, dessas três tentações, desses três momentos que o diabo apresentou diante de Jesus. E eu coloquei aqui como os três nãos que você precisa aprender a dizer hoje. Existem muitos, mas eu quero ressaltar só três em nome de Jesus. O primeiro não que a gente precisa aprender a dizer ainda hoje é aprender a dizer não
para os nossos prazeres e as nossas vontades. Aprenda a dizer não aos nossos prazeres e às nossas vontades. Temos visto uma sociedade que a cada dia mais tem se movido pelos seus próprios prazeres, tem se movido pelas suas próprias vontades. Cada vez mais, os jovens, adolescentes, os adultos, a sociedade como um todo, tem colocado a sua satisfação em primeiro lugar. É a geração que tem transformado pedra em pão só para provar que é alguma coisa. A geração que coloca as suas necessidades em primeiro lugar. É difícil a gente olhar para esse cenário e não fazer uma autoanálise sobre a nossa vida. Será que em algum momento as minhas necessidades têm se colocado em prioridade ao que o Pai Ele espera de mim? Ao que o Pai tem reservado para mim? Será que as minhas necessidades têm me afastado do lugar onde o Pai espera que eu esteja? Será que as minhas necessidades têm me conduzido por caminhos que não são os caminhos que o Pai tem reservado para mim? Será que você tem dificuldade de dizer não para os seus prazeres e para as suas vontades? Como é que andam os seus desejos? Você tem sido dominado pelos seus desejos? Tem sido conduzido pelos seus desejos? A gente tem visto uma geração aí que tem sofrido um grande confronto, uma grande luta pela ideologia de gênero, onde cada um quer se mover com base nos seus próprios desejos. Cada um quer se mover com base naquilo que sente. Ora, gente, se Jesus fosse se mover pelo que ele sentia, lá no Getsêmanis, quando ele orou, pedindo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele não tinha ido pela cruz, não tinha ido para a cruz, porque naquele momento, o que ele estava sentindo, o desejo dele não era morrer uma morte terrível de cruz, sim ou não? Não era desejo dele. Mas se Jesus tivesse se movido por aquele desejo, eu e você não teríamos o acesso à herança que é herdada aos filhos. Então ele nos ensina aqui nessa passagem, nessa tentação, que a gente não pode ser movido pelos nossos desejos, e é o nosso maior desafio, dos maiores desafios dessa geração, é dizer não para o próprio desejo. Para nós que somos pais, é um desafio falar não para os nossos filhos, porque eles querem ser movidos pela vontade deles. Não, eu quero, porque eu quero, e eu quero porque eu quero, e quer fazer do jeito que quer fazer, na hora que quer fazer, e a gente chega como pai e diz o quê? Não. Não. Por quê? Nós, na nossa maturidade, entendemos que ele não pode se guiar, se mover pelos seus próprios desejos. Nós, como pais, entendemos que os nossos filhos não podem se mover simplesmente com base na satisfação dos seus desejos. Mas por que então que nós, como filhos do Pai, nos movemos por nossos próprios desejos e vontades? Porque existe um confronto aqui, que quando eu me disponho a me mover pelos desejos e a vontade do Pai, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora não importa mais a minha vontade. Qual é a vontade do Pai? Não importa mais o meu desejo. Qual é o desejo do Pai? O que Ele espera de mim. Talvez você tenha traçado planos, metas, objetivos, propósitos, mas ainda não parou para perguntar: Pai, qual é a tua vontade? Qual é o seu desejo? Irmãos, eu compartilho com os irmãos aqui que eu estava fazendo as contas um dia desse, eu já iniciei 12 negócios diferentes, 12 empreendimentos. Eu já investi aí, acho que mais de 30 mil reais em empreendimentos, e nenhum deu certo. Aí primeiro eu pensei: meu, deve ser muito ruim. E aí sempre que acontecia, eu ia estudar, eu ia aprender, e aprendia coisas novas, e aprendia habilidades novas, eu me desenvolvia,
e eu conversava com as pessoas, eu me apresentava para as pessoas, eu falava, caraca, você é bom, cara, você tem talento, estamos juntos, cara, você vai dar certo. E eu, cara, e não dava. E foi 1, foi 2, foi 3. E um belo dia eu conversando com a minha esposa, a gente falando, né, sobre isso, eu triste lá, macumbuzo, surumbático, embezerrado. E ela falou assim, mas você tem que dar continuidade, você começa e para, você, sabe, não bota intensidade. Eu fui orar ao Senhor, eu fui falar com o Senhor, eu falei, Senhor, aquela oração que a gente sempre faz quando está no erro, né? Senhor, eu sou dizimista, assim, ofertante na sua casa, eu sou fiel aos cultos, eu sirvo lá a Deus, na igreja, e por que não dá certo? E um belo dia o Senhor falou para mim que não era o que Ele queria para mim. E aí eu investi uns 30 mil reais só para aprender que não era o que Deus queria para mim. E eu estou aqui nessa noite para dizer que você não precisa investir isso tudo. Para agora e pergunta para Ele, Senhor, qual o caminho que o Senhor quer para mim? Que não sejam as minhas necessidades em primeiro lugar, mas que sejam as suas necessidades em primeiro lugar. Que não sejam as minhas vontades em evidência, mas que seja a sua vontade em evidência. Que não sejam os meus desejos em evidência, mas que seja o seu desejo como prioridade. É muito difícil a gente olhar para o nosso dia a dia e ser movido pelos nossos desejos, nossas vontades, quando a gente não consulta o Pai para perguntar qual é a vontade e o desejo dEle. Deus está falando para você nessa noite, está tudo no esquema, só falta você me perguntar. Só falta você me perguntar. E a gente avança para um segundo não. O primeiro não é não, aprenda a dizer não para os seus prazeres e suas vontades, suas necessidades. O segundo não que a gente tem que aprender, antes disso, lá em 1 Coríntios 10, 13 vai dizer assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus está te dando tentação, Deus está colocando desafios para você, mas Ele sabe que você pode. Ele sabe que você pode. Mas eu sempre, quando eu penso nisso, eu lembro do Popeye, né? Dos mais novinhos, né? De repente não vão saber. Mas os mais antigos vão saber. O Popeye, ele parecia forte. Mas forte mesmo ele era quando comia o espinafre, né? A gente até é forte. Mas forte mesmo a gente vai ficar quando a gente comer a palavra. Quando a gente se lançar na palavra. Ele está dizendo assim, que está tudo pronto. Já está aqui, o bloco de energia, o espinafre está aqui já para te dar uma força extraordinária, uma capacidade extraordinária. Você só precisa se alimentar. Come! Porque se a gente observa, Jesus combateu o inimigo com a palavra. O diabo dava a palavra daqui, Jesus dava a palavra de lá, né? O diabo daqui, Jesus de lá. Lá no trabalho eu brinco, né? Que numa negociação, numa discussão, a gente tem dois tipos de discussão: a ping-pong e o tênis. A ping-pong a gente está assim, não, a culpa é tua. Não, a culpa é sua. Né? Ping-pong. Não, mas foi você. Não, mas foi você. Essa vai. Aí tem a tênis, né? Como é que é de tênis? Foi você. Foi você, né? Aí corre lá. Foi você, né? E tem hora que a gente tem que, na batalha, tem que sair do ping-pong e passar pro tênis. Cara, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou conquistar. Isso não vai me vencer, meu desejo não é maior que eu, as minhas vontades não são maiores que eu, as minhas necessidades não são maiores que eu, porque se você for movido pelas suas necessidades, você vai fracassar. Agora, se você for movido pela vontade e desejo do Senhor, você vai vencer. E se você crê e concorda nessa palavra, você pode aplaudir o nome do Senhor aí nessa noite? Aleluias, glórias ao teu nome, Deus santo. E a gente avança para o segundo não.
Aprenda a dizer não para a falta de fé, incredulidade, falta de confiança e murmuração. Gente, murmuração é um vício. Murmuração é um vício. Aprenda a dizer não para a incredulidade, porque quem não tem fé não confia. Quem murmura não confia. A gente precisa aprender a confiar. Será que se Jesus falasse é mesmo, mas será que eu sou mesmo filho de Deus, cara? Não, vamos fazer um teste, né? Deixa eu me lançar aqui, vou falar a palavra, o Pai vai mandar, eu espero. Jesus tinha certeza, ele confiava. E quando eu confio, eu não preciso botar à prova, Ele é Deus na minha vida. E a gente tem esse hábito de muitas vezes maquiar a confiança com prova, né? Não, eu confio, Senhor, mas se o Senhor não mandar aqui, um homem com uma Ferrari azul, ele vai sair com um terno amarelo, com um envelope na mão. Quando eu abrir esse envelope vai ter o meu nome, dizendo: eis que te digo, é isso. Nossa confiança está limitada a uma confirmação externa. Se não vier alguém aqui com uma profecia, com uma irmã, eis que te digo, não é de Deus. Eu falo porque eu passei por isso já algumas vezes, né? A gente se entrega. E eu estava em alguns cultos pedindo uma resposta para o Senhor, e aí, sabe aquele culto que o profeta entrega para todo mundo? E tu tá lá assim, vai chegar. Aí tu até fingia que estava orando, né? Tá lá, pá. Aí o profeta tá aqui, pá, e digo, aleluia. Ele tá chegando, ele tá chegando. Às vezes quando tava aquela abre de olho assim, eita. Aí o profeta chegava e fui. Aí entregava pro irmão do lado daqui, eu falei assim, qual o problema, Senhor? Entregou daqui, e eu aqui, o profeta não passou, Senhor? Quem já passou por isso aqui? Só para eu ficar mais confortável. Oh, glória a Deus, obrigado, Jesus, não estou sozinho. Irmão, que agonia. E eu ficava esperando que o profeta falasse comigo. Durante muito tempo, eu falava para minha esposa assim, Deus não fala comigo. É mesmo, irmã? Tamo junto, irmã, tamo junto. Deus não fala comigo. Até que um dia, Deus, ele falou no meu coração que a resposta que eu queria, ele já tinha dado. Eu só não tinha aceitado a resposta. Eu fiquei malzão com Deus. Às vezes é isso. Você está pedindo confirmação porque Deus já te deu a resposta e você não gostou da resposta. Deus já te deu, já falou, já mostrou. Você abriu a palavra, você recebeu um louvor. O pastor Lima liberou aqui um tem e tu Mas Senhor, calma aí. Falta alguma coisa. Calma aí. Vou botar a vara verde ali. Se ela florescer, é o Senhor. A gente precisa aprender a confiar integralmente ao Senhor. Porque quando eu confio, eu não preciso pôr à prova. Até porque a palavra de Deus ela vai te estimular, vai te orientar, vai conduzir você a colocar à prova o Senhor aonde? Nos dízimos das ofertas. E no restante? Irmão, ou confia ou não confia. Ou vai ou não vai, pô. O muro é do rabudo, do rabo de seta, o pai da mentira, o cramunhão, sete pele. O muro é dele, pô. E tu tá lá no muro assim, vou, não vou, não sei, confio ou não confio. E a galera lá já tá, você crente que está escolhendo um lado, mas já definiu o seu lado. Então, ou você confia ou não confia. A murmuração, a falta de fé, são combatidas com exercício, com prática de busca. Irmão, todo mundo aqui dá uma murmuradinha de vez em quando. Às vezes sai de leve, a murmuração sai de levinho assim, tipo um sussurro, sai uma murmuraçãozinha, não é? E a gente tem que a todo momento combater. Não, Senhor, me perdoa, Senhor. Não vou falar. De vez em quando a gente até brinca com os irmãos, que o assunto começa a descambar. Não, calma aí, vamos deixar isso aí, senão a gente vai murmurar. Pecado, a Bíblia diz que não tem tamanho, mas tem quantidade, né? Eu pequei só no pensamento, não deixa eu falar assim, eu peco uma vez só, é um pecado a menos. A gente precisa trabalhar esse conceito dentro de nós, porque cada vez mais a gente é limitado no agir da nossa vida, porque nós faltamos com a fé e murmuramos. Porque a murmuração,
além de ser uma prova da falta de fé, ela distancia, ela afasta, ela bloqueia o que o Senhor tem derramado na sua vida. O tempo que você está perdendo reclamando, você poderia estar glorificando ao Senhor. E tudo dai graça, glória a Deus, aleluia. Pô, perdi o emprego, glória a Deus, aleluia. Deus tem algo maior. E lá na igreja não foi como eu queria, glória a Deus, aleluia. Mas Deus tem algo melhor para nós. E esse tal de reset aí não foi como eu esperava, mas Deus tem algo melhor para nós como igreja. E o pastor não me respondeu lá no WhatsApp. Não, Deus tem algo melhor para mim como igreja. Eu tenho certeza que independente do que você passa, do que você vive, das dificuldades, o Senhor tem algo maior para você. Pare de murmurar, confie, porque quem confia não murmura. E a gente vai ler lá em Hebreus capítulo 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Filipenses 4,13 vai dizer assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmão, está difícil, está apertado, está na dúvida, está questionando, ei, ora e confia, e avança, mano. Ora e confia, que vai dar bom. E a gente fecha com o terceiro não. Aprenda a dizer não para a idolatria. Aprenda a dizer não para a idolatria. A gente tem aprendido ao longo da vida que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Aí você pensa assim, pô, nem tem uma imagenzinha lá na minha casa, eu não tenho nem um negocinho lá, eu não tenho, Senhor. Mas pois é, mas no seu coração tem alguma coisa ocupando o lugar que é de Deus. Deixa eu te falar um negócio difícil. Esse lugar pode estar sendo ocupado por um filho. Esse lugar pode estar sendo ocupado por um marido preparatório. Esse lugar pode estar sendo ocupado por um sonho. Talvez o sonho, você está alimentando tanto esse sonho, que no seu coração ele está ocupando o espaço de Deus, o lugar que é de Deus. Isso se chama idolatria. E é nítido, e é claro, que só o Senhor é digno de ser adorado, e Ele tem um lugar especial reservado no nosso coração, e esse lugar não deve ser dividido com ninguém. Eu lembro daquele episódio da arca, lá onde foi, eu não sei, eu não boto no script, eu não lembro, mas quando colocaram a arca lá naquele lugar, onde tinha a estátua da concorrência, e toda vez que chegava de manhã a estátua da concorrência estava dobrada. Qual era o nome do episódio? É esse. Um ambiente onde a arca estava, a presença, até os outros deuses se dobravam diante da arca, porque o nosso Deus, Ele não abre concorrência para ninguém. E talvez você esteja abrindo concorrência no seu coração para aquilo, para o lugar que deveria ser o lugar do Senhor, e você está se questionando, Senhor, por que as coisas não avançam, por que não acontece, por que eu não saio do deserto, por que essa luta não passa? Talvez no seu coração, o trono que deveria ser ocupado por Deus, está sendo ocupado por alguma outra coisa. Então eu te pergunto nessa noite, o que tem ocupado o trono do seu coração? O trono de Deus no seu coração é o próprio Deus? Ou é um sonho, um projeto, um filho, uma necessidade? Porque muitas vezes a necessidade, ela é prioridade na nossa vida, ela ocupa um lugar que é de Deus. Então eu estimulo você nessa noite a se questionar, a se estimular. Eu preciso aprender a dizer não para a idolatria. Não, nada vai ocupar o lugar de Deus na minha vida. Nada vai ocupar o lugar de Deus na minha vida. Nada. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ser bem sucedido no seu casamento, vai dar bom com a sua esposa, com o seu marido, vai dar bom com os seus filhos, vai dar bom no seu trabalho, nos seus negócios, na faculdade, nos projetos, nas escolas. Se Deus estiver no lugar certo na sua vida, meu irmão, tenha certeza, vai dar bom. Só coloca Ele no lugar certo, porque Ele vai fazer. Ele não divide a glória dele com ninguém. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem reservado coisas grandes para nós. Quero pedir você nessa noite que você feche os seus olhos. Quero orar com você essa noite. Você de olhos fechados,
Quero convidar você a refletir nos 3 nãos que você precisa aprender. Eu preciso aprender a dizer não para as minhas vontades, para os meus prazeres. Eu preciso aprender a dizer não para a falta de fé, para a incredulidade, para a murmuração. Eu preciso aprender a dizer não para a idolatria, para aquilo que tem ocupado o lugar do Senhor no meu coração. Feche os seus olhos e fale com o Senhor agora. O que tem ocupado o lugar que é dele no seu coração? O que eu preciso aprender a dizer não nessa noite? Quero dizer para você que o pecado, as lutas, as tentações, as dificuldades, elas vão se apresentar a você todos os dias. Todos os dias o tentador vai te procurar. Todos os dias você vai ser tentado. Mas o que vai fazer a diferença, o que vai te garantir a vitória, é em que você está alicerçado. No que está pautado o seu coração. A Bíblia vai dizer que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Talvez você tenha enfrentado desafios, coisas que você não consegue dizer não, coisas que você não consegue largar. Talvez você tenha tentado se firmar com o Senhor, ter uma vida de constância. Talvez você tenha tentado evoluir espiritualmente, de mais busca, de mais consagração, mas você não tem conseguido dizer não para algumas coisas. Coloque-se diante do Senhor nessa noite. O que você não tem conseguido dizer não? Talvez você esteja aprisionado nos vícios, nas drogas, na pornografia, no adultério, na mentira, na murmuração. Talvez a sua oração seja: Senhor, eu já tentei, mas eu não consigo. Mas eu convido você nessa hora a abrir o seu coração e colocar diante do Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de mais de Ti, Senhor. Entre escolher o pecado, eu escolho a Ti, Jesus. Entre escolher o vício, eu escolho a Ti, Jesus. Entre escolher a pornografia, eu escolho a Ti, Jesus. Entre escolher a fofoca, a murmuração, eu escolho a Ti, Senhor. Entre escolher o desânimo, a depressão, eu escolho a Ti, Jesus. Entre escolher ficar parado, prostrado, desanimado, eu escolho a Ti, Jesus. Eu quero perguntar para você nessa noite: o que você escolhe? Qual vai ser a sua atitude nessa noite? Você vai continuar sendo vencido pelas atitudes negativas, pelo pecado, pelos erros, pelas afrontas do diabo? Ou você nessa noite vai falar: não, chega, eu quero mais de Cristo? Essa é a noite